Bem-vindos ao nosso podcast. Essa é uma iniciativa do Instituto Cultural Engá e do Grupo Maringá de Comunicação. Aqui é onde a cultura encontra a economia para gerar transformações para a sociedade. Bom, aqui nós vamos falar tudo sobre renúncia fiscal, economia criativa e mostrar como essas ferramentas podem contribuir para que projetos culturais potencializem a economia criativa de Maringá e região e gerem benefícios concretos para as empresas incentivadoras. Vem com a gente. E o meu convidado de hoje é o César Couto, ele é presidente do Instituto Cultural Engá e também diretor da Louçucar, uma empresa que já faz renúncia fiscal há muitos anos. César, boa tarde. Obrigado por estar aqui para conversar com a gente. Boa tarde, eu que agradeço. Vamos falar um pouquinho sobre os eventos culturais. Sobre renúncia fiscal, evento cultural, destinação, produção artística, né? César, bom, a gente está chegando agora no final do ano, dezembro, que é o período, acho que mais importante para arrecadação de recursos para a Lei de Incentivo à Cultura, né? Grande parte das empresas que são lucro real fazem a apuração do seu imposto de renda em dezembro, então é o momento que a gente tem maior volume de recurso disponível para esse tipo de modalidade. E por conta disso, a gente está com essa campanha de falar, de tentar conscientizar, de repente sensibilizar os empresários a fazer renúncia fiscal. Como surgiu essa ideia da gente se movimentar junto com o Grupo Maringá de Comunicação? Quais são as expectativas que você está dessa campanha que a gente está começando agora, novembro e dezembro? Sem dúvida, a maioria das empresas deixa para fazer o imposto de renda, para fechar o balanço no fim do ano, para daí apurar de uma vez só o imposto. Existem aquelas que têm os trimestrais também, a grande maioria faz anual. E, consequentemente, a maior parte da destinação acaba ocorrendo no final do ano, que é onde o ICI faz a maior parte da captação para os projetos. A parceria veio justamente tentando mostrar para a maior parte dos empresários. Maringá está tendo uma destinação para os projetos considerável, significativa nos últimos anos. E, nesse momento, a gente está querendo trazer à luz um pouco mais para uma quantidade maior de empresários, porque a gente está tendo algumas renúncias, alguns cruzamentos de benefícios fiscais que as empresas estão tendo, e está caindo um pouquinho essa arrecadação, ou melhor, está caindo um pouquinho a quantidade de imposto de renda pago pelas empresas, né? A gente está vendo situações onde pessoas que têm o próprio projeto estão deixando de destinar porque o imposto a ser pago foi reduzido bastante, consideravelmente, por causa desse benefício fiscal. E aí, para nós, e em parceria com o GMC, com o Grupo GMC, que já é parceiro em outros, em anos anteriores, em vários projetos, como Media Partner. Então, nesse momento, nada mais justo do que convidar eles para participar com a gente, para falar um pouquinho mais sobre cultura, para mostrar sobre a cultura da nossa cidade, sobre os projetos culturais que tem na nossa cidade. O pessoal da GMC já é parceiro tanto na associação comercial, em outras entidades também, faz parte da diretoria do Instituto Cultural Engá. Então, nada mais justo que chamar eles. Eles já têm um histórico inclusive, de projetos que deram certo de renúncia fiscal, onde eles fizeram a divulgação e tiveram uma arrecadação considerável. Então, nada mais justo que chamar eles, porque já tem um histórico, já tem uma expertise, já tem um meio de comunicação que comunica diretamente com os empresários, tem uma repercussão nacional. Então, é muito importante para nós essa parceria. Legal. A gente, como você falou, a gente vinha, né, nos últimos anos de 2021, 2020, numa crescente de captação de recursos, né? Maringá, o ano passado, ficou em segundo lugar no Paraná, em cidade que mais arrecadou dinheiro para a Lei de Incentivo à Cultura, e a gente está vendo que está tendo uma retração desse recurso justamente por conta disso. Várias empresas com benefício fiscal, diminui o imposto a pagar, e isso impacta diretamente no volume de recursos disponível para a Lei de Incentivo à Cultura, né? E a gente está tendo um volume maior de projetos nos últimos anos também. Então, a gente precisa se movimentar, porque senão a conta não vai fechar no final do ano. A gente vai ter muito projeto e pouco recurso. Além de ter uma quantidade de projetos maiores, inclusive porque é papel do Instituto Cultural Engá fazer esse trabalho de
de ajudar o produtor artístico a fazer melhores projetos. Então, além disso, e no decorrer dos anos do Instituto, a gente está vendo isso acontecer, então, consequentemente, agora nós estamos tendo um número de projetos maior, a gente vê que o potencial local também ainda não está sendo nem de perto atingido, né? Aí nós temos ainda um potencial gigantesco, nós temos muitas empresas, inclusive locais, que ainda não fazem destinação, então precisa dessa conscientização cada dia mais. E essa conscientização não é que é para manutenção do Instituto, é que, de uma maneira geral, o ideal é que o dinheiro fique aqui. Sim. A gente quer que as empresas destinem a parte do seu imposto de renda permitido para projetos locais e não para mandar para projetos em outros lugares e aí, consequentemente, vai estar fazendo a ajuda do mesmo jeito? Vai. Só que quando a gente ajuda a nossa proximidade, a nossa comunidade próxima, a gente vê, inclusive, funcionários, colaboradores, familiares dos colaboradores felizes e tendo a oportunidade de assistir eventos que não teriam, porque fica só em grandes centros. Bom, olhando do outro lado agora também, você é empresário do lucro real, e aí a Louçuca é uma empresa que faz destinação fiscal há muitos anos, acho que se não foi, deve estar uma das primeiras a começar a fazer destinação, faz desde 2012 ou até antes disso. Como foi esse processo para vocês lá dentro da empresa? Como é hoje fazer destinação fiscal? É burocrático, não é? É fácil, é simples? Como é que foi para vocês? Como é que vocês chegaram nesse processo e como é que é fazer isso dentro da Louçuca? Em termos de trabalho, quem tem ali o expertise é a contabilidade, né? É o contador. Eu acho que é o papel-chave do processo, é o contador que vai fazer internamente o processo interno para tanto imprimir a DARF, mostrar lá, fazer a conciliação com o projeto, preenchimento, tudo mais. Mas para contabilidade, no Brasil, o contador tem que vamos ler a lei, entender a lei, uma lei nova por dia ou até mais por dia. Então, esse processo é relativamente simples, não tem segredo nenhum, é bem tranquilo. O contato que a gente teve foi via instituto, foi via associação comercial, que eu já estava participando há bastante tempo, fui convidado para participar do ICI e conhecendo ele e entrando em contato, a gente viu os projetos, a gente tem essa intenção de cada dia mais ajudar a nossa comunidade, né? Se a gente não consegue salvar o mundo, vamos começar pela nossa comunidade. Sim. Aquela história, né? Primeiro arruma a sua cama para depois querer dominar o mundo. Então a gente olha muito na empresa isso. A gente tem uma atuação nacional, mas primeiramente a gente olha para o local, como que a gente pode beneficiar a nossa localidade para depois ir ampliando. E nós não estamos sozinhos nessa, né? A associação comercial é muito grande. Maringá não é uma das melhores cidades do Brasil para se viver à toa. Eu sempre digo que eu sou natural de Londrina, mas com 2 anos de idade, com menos de 2 anos, eu vim para Maringá. Então eu tive bastante convivência com a ida para Londrina. E eu sempre percebi, indo lá na casa dos meus primos, brincando e tal, que as famílias olham muito para fora lá. Que uma pessoa bem-sucedida, claro, estou generalizando, mas existe esse olhar para fora para ir fazer sucesso em São Paulo, para ir fazer sucesso em Londrina, em Curitiba. Agora, aqui em Maringá, a gente olha muito para dentro e fala assim, eu quero que meus filhos fiquem aqui. E para eles ficarem aqui perto da gente, a gente precisa ter uma cidade boa. E parte desse processo, o Instituto faz isso. Na parte cultural, o nosso trabalho é trazer aquele dinheiro que iria para Brasília e voltaria, talvez, numa quantidade menor, via projetos culturais para Maringá. A gente quer que ele já fique aqui, não precisa nem ir lá. Já fique aqui o percentual permitido, tanto das empresas quanto das pessoas físicas, para a gente incentivar projetos criados aqui e que continuem sendo executados aqui. Claro que a gente olha para a nossa região como um todo, Maringá não é uma ilha isolada, então a gente tem que olhar o todo. E, em geral, a gente estimula que os projetos fiquem na nossa região, né? Inclusive para contemplar várias empresas que têm sedes em toda a nossa região.
E falando em projeto, como é que funciona a escolha do projeto para a Louçuca, por exemplo? Como é que você seleciona esses projetos? Qual é o tipo de perfil de projeto que você busca quando você vai escolher em qual projeto que você vai fazer destinação? Porque essa é a possibilidade da lei Rouanet, né? Da lei de incentivo à cultura. A empresa ela escolhe o projeto e ela faz a destinação do recurso, do valor que ela decide dentro dos 4%, qual é o valor dentro daquele valor que ela quer destinar para aquele projeto específico, né? E como que você escolhe os projetos? O que faz sentido para vocês dentro de um projeto? De uma maneira geral, seria unir o útil, que é de maior divulgação, maior visibilidade, com o agradável, que é fazer uma ação social. Quanto mais tem um impacto social maior, nos interessaria melhor. Então, esse equilíbrio, se os dois estiverem bem altos, sem dúvida, vai ser um projeto escolhido por nós. Mas nem sempre tem esse projeto disponível. A gente vai alinhando e nem sempre tem o valor, né? Uhum. Tem muito em cima de valor, em cima do projeto. Uma coisa que é bastante importante ressaltar é a execução do projeto. Sim. Então, a gente olha também essa questão. O projeto está em vias de ser executado? Como é que está? O valor é muito alto? Se o projeto é muito alto, às vezes não vai captar o valor ou o mínimo necessário e tal. Então, se ele não tem a perspectiva de captação do mínimo para poder entrar em execução, a gente acaba até tirando o olho, mesmo tendo os dois pontos altos, né? Uhum. E colocar no projeto, por exemplo, que o recurso que você tem já praticamente viabilizaria a execução desse projeto, por exemplo, né? Teria uma boa parte do projeto. Olhando até para o Instituto, ele faz esse trabalho essa curadoria de olhar quem está, quem não está, quem as empresas estão olhando mais, porque aí, falando como diretor do ICI há bastante tempo, eu sempre vi dessa maneira, inclusive entrando em contato direto com o Instituto. Eu perguntava, me dá todos os projetos. Eu escolhia os projetos e depois falava, esse aqui está com dificuldade de captação, esse aqui está com mais chance. Então, a gente sempre teve essa conversa para poder ir direcionando de certa maneira. Agora, falando assim, a nossa escolha, alta divulgação, para bastante gente, com alta ação social. Nem sempre é possível. Ainda assim, entrar em execução é essencial. E que contemple todas as áreas da cultura. Uhum. Na minha livre escolha, eu também colocaria um pouquinho em cada projeto. Uhum. Um em obra teatral, um em música, um em vídeo, um em livro ou poema ou qualquer coisa do gênero. Então, a cultura ela é muito ampla, né? Uhum. E aí, se eu pudesse escolher, seria um pouquinho de cada. Claro, nem sempre a gente tem todos esses tipos de projeto, nem sempre... no Instituto, né? Nem todos os projetos a gente consegue essa abrangência tão grande, mas é interessante, justamente para a nossa comunidade, né? Para que a nossa comunidade tenha esse acesso a todos os projetos. E como você falou, de repente que não atenda só Maringá, também atenda os municípios da região também, né? Isso, quanto maior a divulgação, melhor. Quanto mais cidades envolvidas, melhor. Quanto mais pessoas envolvidas. Então, nós temos alguns projetos com muita visibilidade. Aqui em Maringá, um grande exemplo, a Paixão de Cristo. Uhum. Todo mundo quer estar junto com a Paixão de Cristo, porque é um projeto que Maringá inteiro está indo lá assistir. Uhum. Agora, tem outros projetos menores também, relacionados a livros, a projetos teatrais, a ensino de teatro para crianças, ensino a filmar, a fazer um vídeo, Sim. que também não deixa de ser interessante. Bom, você falou que nessa escolha desses projetos você conta bastante com o auxílio do Instituto Cultural Anhangá, né? Que esse é um dos papéis do Instituto Cultural Anhangá, ajudar os empresários nessa escolha desses projetos ou apresentar esses projetos para os empresários. Como que você vê a importância do ICI nesse mecanismo que tem entre o proponente escrever um projeto, ter um projeto aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura, e aí a outra ponta, que é o empresário que tem um recurso? Como você enxerga a importância do ICI nessa junção desses dois atores, né, para poder entrar em execução? E se, como você falou, se para você fez muita diferença ter o ICI nesse caminho para que a Louçuca pudesse entrar nesse processo de destinação fiscal? Para nós fez total diferença, porque nós como empresa, nós temos uma visão bastante associativista. A gente não faz nada sozinho, a gente faz tudo em grupo.
E no caso, a Associação Comercial criou o Instituto Cultural Ingá com esse objetivo, de olhar para a nossa cidade, de trazer mais projetos. Como que a gente traz mais projetos? Ensinando os produtores artísticos. Eles precisariam estar bem treinados. O artista ele é muito bom na arte que ele faz. E nem sempre ele é bom na burocracia necessária para inscrever o projeto, para pleitear a captação de recursos. Então, o Instituto, na época, criado para ajudar os artistas a criarem esses projetos. Então, para mim, foi bastante interessante, porque eu já tinha recebido, na época, alguns projetos direto na empresa, conversando e pedindo, faz a captação aqui, é um projeto aqui ó, em Curitiba, faz isso, faz aquilo outro. Só que aqui, ela está lá em Curitiba, e aqui a gente não está tendo essa visibilidade de, o artista está começando, está fazendo, está dando luz à obra dele aqui na nossa região. Ele está aprendendo e cada dia mais, a gente está vendo isso no Instituto, cada dia mais nós temos mais projetos na nossa região, porque estão sendo ensinados, estão aprendendo, estão fazendo, estão captando e no ano seguinte estão propondo de novo, às vezes num tamanho maior, às vezes numa outra área. Então, esse do lado do artista. E do lado da empresa, concentrando tudo dentro do Instituto Cultural Ingá, além de ser uma entidade feita por empresários, então uma vez que ela é feita por empresários, ela tem a confiança que muitas vezes muita gente se preocupa assim, por que eu vou fazer via o projeto lá de Curitiba ou de São Paulo que está me ligando e está pedindo, que você nem conhece a pessoa. Aqui você conhece, pelo menos se a gente entrar em contato direto com o Instituto, os diretores aqui nossos são todos empresários que ou estão dentro da associação comercial, ou que são alguns artistas que participam junto, ou são produtores artísticos que tocam obras, como o Miguel fala, aparelhos, equipamentos culturais. Então tá todo mundo dentro ali para fazer o melhor para a cultura da nossa região. Por isso que eu falo assim, o empresário, a gente só tem que sensibilizar ele da importância dele fazer essa destinação. E aí, uma vez feito e mostrando que está todo esse mecanismo andando junto e que é feito por empresários, a princípio ele tem confiança do processo e tem confiança que aquele projeto vai acontecer. A gente pode, inclusive, convidar ele e os funcionários dele a participarem dos projetos, a conhecer, a vivenciar, a ver a obra que o projeto dele, que o dinheiro dele, a destinação dele, a renúncia está fazendo pela nossa comunidade. Então eu vejo a importância essa do Instituto, principalmente. Obrigado por essa conversa. Quer falar mais alguma coisa? Deixar uma mensagem de final aí? Se eu pudesse falar alguma coisa, eu diria diretamente para os empresários a importância de fazer essa destinação. O dinheiro está aí na sua conta, você vai pagar, ele vai sair do seu bolso de qualquer maneira, talvez não no mesmo tempo, porque tem que ser um pouquinho antes, no caso da destinação fiscal. E uma vez que você está fazendo isso, está ajudando a sua comunidade, está dando a oportunidade dos seus funcionários ou até de você vivenciar coisas que você não vivenciaria participando dos projetos. Então é muito interessante fazer network. Em muitos eventos que a gente faz de sensibilização, outros empresários estão lá. Então é todo um ecossistema que a gente movimenta, esse ecossistema cultural, para poder fazer acontecer todos esses projetos, essa captação, os projetos andarem. Então eu diria para os empresários, façam a destinação, liguem para o Alan, liguem para o Instituto Cultural Ingá, que lá a gente ajuda você, se tiver alguma dificuldade, a fazer essa destinação. Obrigado, César. Bom, é isso, pessoal. Falei hoje com o César Couto, presidente do Instituto Cultural Ingá e também diretor da Low Sugar. E até o próximo bate-papo.